Juntamente com Carol Nogueira, que está nos Estados Unidos e vai trazer uma entrevista muito bacana para falar sobre a economia no país. Qual é o impacto para a economia global? Carol, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Estevão. Vou até pegar essa deixa que o Pedro Duran deixou aí pra gente. Antes de mais nada, dar bom dia ao nosso convidado. É o William Castro Alves, ele é estrategista-chefe da Avenue e vai falar pra gente sobre os impactos da economia nessa eleição e vice-versa. Porque foi isso. O eleitor americano acabou decidindo no voto, um pouco, refletindo no seu voto, na verdade, a insatisfação com os dados econômicos dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que agora a eleição de Trump traz impactos para a economia, não só aqui do país, mas para a economia mundial. William, antes de mais nada, bom dia. Bom dia, é um prazer aqui estar falando com vocês. William, vamos lá. Para começar, o Pedro Duran trazia para a gente um pouco do recorte do legislativo nos Estados Unidos. Já temos o Senado formando essa maioria democrata. Há uma tendência de que a Câmara dos Representantes também continue com maioria republicana. E há uma tendência na Câmara dos Representantes também de uma maioria republicana sendo formada no momento. Em que medida isso reflete a insatisfação também com a economia? Quando a gente vê Donald Trump trazendo para o seu discurso a questão da inflação no Congresso, também essa insatisfação, ela está presente esse voto do eleitor, no deputado, no senador, também traz esse fator economia? Não, sem dúvida. A eleição do Trump, ela tem muito a ver com a economia, né? Foram feitas diversas pesquisas que mostravam que a percepção do eleitor é que o Trump teria mais capacidade de lidar com a economia do que Kamala Harris. E isso se leva também para o legislativo, ou seja, os republicanos vão ter mais capacidade de lidar com a economia. Não que a economia americana vá mal, ela está bem. E essa foi uma crítica da campanha da Kamala, que ela não conseguiu traduzir para o eleitor que a economia está crescendo, a taxa de desemprego está baixa, em especial por conta da inflação, né, que corrói o poder de compra das pessoas. Ela não vê o seu salário aumentando na mesma magnitude, vai no supermercado e sente que está tudo muito caro. E aí ela quer trocar isso, precisamos mudar isso. E junto a isso, aliada essa percepção de que não, Trump é um cara de negócios, eventualmente ele vai saber conduzir melhor a economia. Kamala tem muito as pautas das minorias e outras pautas de princípios específicas. E nesse momento a gente precisa de Trump e dos republicanos para eventualmente melhorar a economia. Mas, William, quando a gente observa as propostas de Donald Trump para a economia, muitos economistas apontam que são pautas que num curto prazo podem gerar ainda mais inflação. Você concorda? E se concorda, por quê? Não, é um risco, certamente. As medidas que ele propôs em campanha, né, você simplesmente aumentar tarifas para produtos importados em 10% e 60% ou mais para produtos chineses. Isso poderia levar... Isso porque essas tarifas elas são colocadas no preço final. E aí quem paga isso é o consumidor. Não são os chineses que iriam pagar, seriam os consumidores que vão comprar produtos mais caros aqui. Tudo isso para subsidiar, para fomentar o emprego na América, né, o crescimento na América. Por outro lado, é bem verdade que o crescimento econômico, e durante o governo Trump a gente percebeu isso, a economia estava muito bem até a pandemia, o crescimento econômico pode gerar esse sentimento de, bom, tudo bem, as coisas ficaram mais caras, mas ao mesmo tempo os salários estão crescendo, a economia está crescendo, as oportunidades estão surgindo, e é um pouco disso que se refletiu até na Bolsa ontem, né, que performou bem, por um ambiente de negócios menos regulatório, mais favorável para negócio e menos impostos. Então, bora olhar para esse mercado financeiro, porque o dólar teve uma valorização, como já te mostramos hoje aqui no Novo Dia, principalmente nas economias emergentes. Só que o Brasil foi uma exceção. A gente acompanhou a queda da moeda. Assim que o resultado aqui nos Estados Unidos foi divulgado, tivemos uma cotação ali se aproximando dos 5,85, salvo engano. Você vai me corrigir, William. Mas fechamos com a moeda em queda. Foi o nosso cenário interno? Não, é isso mesmo. Existe no cenário interno aquela perspectiva de um pacote fiscal sendo anunciado, e isso é extremamente importante, que se a gente voltar no tempo e pegar a historinha do dólar nesse ano, né, a gente vai ver que a partir de abril, ali, quando o governo promulgou a lei de diretrizes orçamentárias, o dólar começou a descolar no Brasil, ficar mais caro no Brasil e ficou mais barato no mundo. Então, aquilo ali é que determinou, a questão fiscal é que veio determinando essa escalada do dólar. Isso junto a uma intervenção estatal, alguns comentários aqui e acolá que não pegavam muito bem no mercado, e o dólar foi
subindo. Se estabilizou ali perto dos 5,50. E nas últimas 6 semanas a gente tem muito visto o chamado Trump Trade, né? Ou seja, de um dólar forte no mundo, o índice dólar se valorizou e aí acabou se valorizando também contra o real. Mas essa expectativa de um pacote de gastos, de corte de gastos, que possa ser bem recebida pelo mercado, eu diria que foi o que ajudou o dólar no cenário interno no Brasil. William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, aqui nessa conversa com a gente, explicando essas movimentações do mercado financeiro depois dessa vitória de Donald Trump aqui nos Estados Unidos. Estevão. Muito obrigado, Carol. Conversa importante para sabermos esses impactos globais em que a vitória de Donald Trump pode nos trazer. Muito obrigado pela participação até agora. Carol Nogueira volta daqui a pouquinho no CNN Novo Dia.